Esses teus ensinamentos, teu curso, o teu programa, né? Ele visa ajudar homens a ativar o desejo primitivo nas mulheres, né? Como esse conceito ele se alinha com as visões modernas sobre igualdade e respeito nos relacionamentos. Porque primitivo já ele leva para uma coisa mais pré-histórica, né? Ativar o desejo primitivo, mas essa modernidade de hoje tá querendo justamente afastar o primitivo. É verdade. Então como esse conceito se alinha hoje com essas visões modernas sobre igualdade e respeito nos relacionamentos? Eu vejo que assim, ó, não importa o que as coisas estejam acontecendo no mundo, no fundo, nós continuamos sendo seres humanos. Nós continuamos tendo uma biologia funcionando, a nossa psique. É claro que a gente vai ajustando algumas coisas. Mas o que é, então, ativar o instinto primitivo de uma mulher para que ela fique realmente viciada em você? Que eu costumo dizer que, assim, a paixão, a atração, ela acontece numa área do cérebro que é a mesma área do cérebro onde são processados os vícios. É uma zona de busca de prazer e recompensa. Então, quando você entende isso, você consegue ativar isso numa pessoa. Você mesmo que está aí ouvindo, certamente você já se pegou numa situação onde você gostava muito de uma pessoa e, puta, você estava lá apaixonadão e tal, e mesmo a mulher vacilando contigo, você ainda gostava dela e queria ficar com ela, mesmo a razão falando o contrário. Por quê? Porque não é mais a razão. Porque quando você ativa essa área do cérebro onde é processada a paixão, o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, ele fica ali desativado, vamos dizer assim. Ele não é quem está tomando a frente das suas decisões, dos seus comportamentos. Então, quando traz isso para a mulher, é a mesma coisa. A mulher ela não vai ficar com você porque ela está raciocinando. Ah, essa pessoa tem essa característica, faz isso e aquilo outro. Ela não vai raciocinar, ela só vai sentir. Como? Quando você desperta esses desejos ocultos que a mulher ela não sabe falar que ela quer, mas que quando ela sente ao seu lado, ela associa a você e quer ficar contigo. E é por isso que você já viu, por exemplo, outros caras piores, que você julgava piores do que você, ficando com uma mulher incrível que você não fica. Ou até aquela prima que tá com um cara que, sei lá, o cara vacilou com ela, todo mundo tá avisando pra ela não ficar com esse cara, mas ainda assim, mesmo o cara tendo vacilado com ela, ela continua lá atrás do cara. É a mesma coisa. Então, o que isso tem a ver com a modernidade? Porque elas sentem da mesma forma. São mulheres. Só que aí que entra o pulo do gato. De acordo com o momento de vida que ela está vivendo, você vai saber extrair dela qual é a maior necessidade que vai ativar esse instinto primitivo da mulher. Por que você vê o cara quando vai lá no cassino, por exemplo, ele sabe que aqui um gancho que eu ensino para os rapazes, uma técnica para você ativar o instinto primitivo na mulher e ela ficar correndo atrás de você. É igual lá no cassino. O cara, ele vai no cassino, ele sabe que ele pode perder o dinheiro dele, mas ele tem a esperança de ganhar. E às vezes pode ser o último dinheiro do cara. Eu sei que é meio ruim de falar, mas ainda assim ele vai lá e joga. Então ele tem a incerteza e a esperança. Ele não tem certeza que ele vai ganhar, mas pela esperança de ganhar, ele joga. Então você ativa isso na mulher, a incerteza e a esperança. A esperança é da mulher, ela sentir que você quer, porém com as suas ressalvas, porém com as suas condições. Então eu ensino o cara como que ele vai colocando, eu quero, mas não de qualquer jeito, entende? Essa é uma forma de ativar o instinto primitivo na mulher, por exemplo. Como é que tu lida com as possíveis preocupações éticas em torno da ideia de ensinar os homens a tornar as mulheres completamente obcecadas por eles? Eu parto do princípio, e eu realmente falo isso o tempo todo, vou até repetir porque eu já falei aqui. Quando você entende a necessidade da mulher, você não tá sendo um cara manipulador que quer o mal dela. Não, cara, você tá olhando para essa pessoa com interesse em saber realmente o que o coração dela tá pedindo e precisando nesse momento. Então, você tá se envolvendo de uma forma extremamente profunda com uma pessoa que vai ser bom para ela. Não tem nada de errado e ruim nisso não, sabe? E como eu falo, se o cara ele não tiver com uma intenção boa por trás, ele não consegue colocar em prática o que é necessário. Então, eu ensino, inclusive, o que é intenção, qual que é a sua intenção com isso. Porque senão você se sabota, você não faz da forma correta. Então, como que eu lido com a parte ética? É que eu não vejo que isso não tem nada de errado. Eu não estou ensinando ninguém a fazer mal para uma pessoa, sabe? Agora,
É claro que, às vezes, na nossa fala pode ser, né, interpretado de várias formas para quem está assistindo. Eu entendo isso também. Mas eu procuro sempre, na minha fala, mostrar o respeito para ambas as partes. Nunca, nenhum seguidor meu chegou aqui. Isso, inclusive, é um dos motivos do porquê que alguns seguidores meus são tão fiéis e entram nos meus programas. É pelo meu posicionamento do seguinte: eu falo aqui também os podres da mulher, se tiver que falar. Mas eu não tô, a momento nenhum, botando homem contra mulher, ou mulher contra homem, ou as mulheres são erradas, ou e vocês homens são todos certos. Eu não passo pano pra lado nenhum, não, entende? Enquanto tem outras pessoas por aí que se posicionam de uma forma muito na mentalidade de guerra, né? Um contra o outro. E isso eu não defendo. Muito pelo contrário, eu sou defensora do relacionamento. Eu acredito no relacionamento, acredito no casamento, e eu falo pros meus mentorados: vocês não fiquem espertos, não, que a minha intenção, no fundo, é que vocês tudo casem. E me convide pro casamento. Então, no final das contas, eu desejo isso pro meu público, sabe? Que eles constituam família. Então, por que eu vou botar as mulheres como erradas, os homens como errados? Não existe um errado. Não existe só um lado abusador e só um lado de vítima. Muito pelo contrário, existe a vítima, só existe o abusador onde existe uma pessoa permissiva. A pessoa que ela é vítima, ela tem a parcela de responsabilidade dela nas coisas que acontecem, enfim. Então, eu não prego muito essa ideia de um contra o outro, não, sabe? E eu acredito que isso ajuda muito no meu posicionamento ético sobre a coisa. Eu vi que tu teve alguns debates na internet sobre o Red Pill e tal. Não cheguei a assistir, não sei qual que é a tua opinião direito. Mas teve uns debates ali com o Thiago Schultz, né? Ah, sim, eu gravei com o Thiago semana passada. Com os Red... Como é que é? Redcast e tal. Eu queria saber qual que é a tua opinião sobre Red Pill, enfim. É assim, ó. A Red Pill fala algumas condutas femininas e tal que não são boas e que o homem ele deve despertar para não aceitar. Tudo bem. De fato, eu também ensino diversas coisas que são abusivas, que você não deve permitir, que às vezes o cara não teve esse exemplo em casa, de estar sendo desrespeitado, desmoralizado e por aí vai. Só que tem algumas bases do Red Pill que eu não concordo e não defendo e não vejo isso como uma única realidade. Por quê? Porque quando eles colocam de uma forma até mais engessada que mulher sempre vai se comportar de tal jeito e que geralmente é com uma péssima intenção, a mulher é interesseira, a mulher é hipergâmica, que ela sempre vai trocar o cara por um cara de mais status, de mais dinheiro e tal, eles não estão levando em consideração outros fatores. Isso daí pode até acontecer, eu não estou dizendo que não aconteça em nenhum extrato de mulheres, nenhuma parcela de mulheres, sim. Mas geralmente de mulheres o quê? Materialistas e imaturas. E aí eu entro no primeiro ponto que eu quero dizer que eu não vejo isso como uma realidade pura para o cara seguir a ferro e fogo. É que essas mulheres que vão, por exemplo, ser hipergâmicas, que vão trocar do cara que tem mais, pro cara sempre o cara que tem mais dinheiro, status e tal. Ela é uma mulher que está num nível de maturidade muito baixo. Por exemplo, não é um assunto tão difundido, mas existem as 12 camadas da personalidade. Foi deixado pelo Olavo de Carvalho, que fala sobre cada camada ter uma motivação de agir, do porquê que a pessoa faz o que faz. E essas pessoas que o Red Pill fala muito, essa personalidade, esse tipo de mulher, vamos dizer assim, estão ali nessa quarta camada, que é a grande sociedade. Tem muitos homens nessa quarta camada também, que é a camada que tem a motivação bem superficial, de validação interna, de querer se sentir bom, de querer se sentir importante no sentido de procurar isso a todo custo. Por quê? Porque foi uma criança que não foi validada, uma criança que não teve uma identidade bem formada, é uma criança que, tipo assim, ela cresce aprendendo que ela é bonita. Sou bonita, sou bonita, sou bonita. Então, sempre que alguém valida que eu sou bonita, eu me sinto bem, eu vou indo. O elogio faz muito bem. Mas, ao mesmo tempo que o elogio faz muito bem, a crítica derruba demais também. Por quê? Porque eu sou bonita, isso é quem eu sou. Então, se você tá falando que eu não sou bonita, isso me derrota, isso me fere demais. Então, é a pessoa que fica procurando essa validação interna sobre quem ela é na mão dos outros. E tem homem que faz isso também. Então, trazendo isso pro Red Pill, eu não vejo que isso é uma realidade. Por quê? Porque tá falando de uma camada de personalidade, de maturidade das mulheres. Agora, se você for olhar outras mulheres que não estão mais nessa busca, que as motivações são mais sublimes, não vai acontecer isso, sabe? Tem mulher que não tá disposta a trocar o cara só por causa de dinheiro e bens materiais, não. E o cara que acredita nisso fielmente é porque, no fundo, ele faz a mesma coisa. É a visão dele. Por isso que ele acredita com tanta força, sabe? Agora,
você pode se surpreender se um dia uma mulher ficar com você, mesmo que você quebre, mesmo que você não tenha nada a oferecer, mas que ela esteja ali disposta e acreditando, confiando, te apoiando. Isso é muito bolha social, né? É muita bolha. Os caras acreditam nisso muito... Ficam alimentando essas próprias crenças, né? Mas eu falo, por exemplo, nos meus ciclos sociais, eu conheço casais incríveis que estão dispostos a ficar juntos para a vida inteira. Que estão dispostos a ficar juntos num modelo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Só que muitos de vocês não estão preparados para acreditar nisso, porque não tiveram esse exemplo em casa. Seus amigos, você só vê resultados negativos. As pessoas que você conhece, só vê separação, divórcio, não sei o quê. Então, o cara acaba não acreditando. Então, qual que é a minha visão sobre a Red Pill? É que ela tem lá a sua base, que tem uma parcela de mulheres que se comportam dessa forma, mas isso não é a realidade total. Então, não vejo por que você se orientar só por isso.